Bom dia, meus amigos operadores. Meu nome é Felipe e hoje, dia 15 de maio de 2025, a gente vai trocar aquela ideia sobre as possíveis movimentações do mini índice e do mini dólar, segundo a minha visão e operacional. Vamos lá, meus amigos! Começando aqui mais um vídeo no formato OTT, Open Trust Trade. Então vamos dar uma olhada aqui, uma pontuada no que temos de estrutura do mini índice e do mini dólar, tá bom? Primeiro, vocês estão vendo aqui, mini índice 60 minutos em tela. Vamos pontuar o que ele fez no dia de ontem. No dia de ontem, ele fez a quebra, né, a troca de característica, quando ele fechou aqui abaixo dessa região. Então, fazendo a quebra, o que eu estava esperando para pegar uma continuação, e ele não fez durante o meu horário operacional, tá bom? Mas vamos pontuar aqui, fez essa quebra aqui, ó, com essa expansão, tá? Então, ele retraiu para a região de oferta, fez uma nova expansão e antes da abertura, ele estava trabalhando aqui, ó, dentro deste range de baixa, que partia dessa expansão, tá bom? E finalizava aqui com essa linha de quebra de estrutura e tinha essa região de oferta válida como sendo essa região vermelha aqui, ó, tá bom? Porém, com essa abertura, abriu em gap, fazendo a quebra, tá bom? Então, o que eu tô vendo agora é essa expansão aqui, ó, expansão por gap. Logo, tenho aquela região de oferta pequena lá em cima válida, tá? Não tenho região de demanda, por quê? Porque ele ainda não fechou o range, né? Para ele fechar um range, ele precisa fechar um positivo aqui e no momento ele está com esse candle em aberto aqui. Logo, meus amigos, logo, o que eu tenho de possibilidade nesse momento? O que eu tenho seria ele fechar um negativo aqui, e caso eu não esteja pressionado no IFR, eu vou continuar buscando aqui a continuação da expansão. Caso ele feche um positivo, vai estar fechando esse range aí. E aí eu vou aguardar um próximo que venha para me dar possíveis possibilidades aqui, ó. Ou de fazer continuação de compra, porque uma vez que ele fechar o range, fechando um candle positivo na expansão, em uma expansão de baixa, o intuito do preço, visando sempre uma premissa de uma movimentação padrão, tá, de fluxo de preço, seria ele voltar lá em cima, ou seja, a expansão, no momento em que ele mostra força positiva no movimento de baixa, ele tende a voltar lá na região de oferta para fazer novas expansões, que é o que a gente vê acontecer sempre, ou na maioria das vezes, né? Por exemplo, no dia de ontem, ele fez a quebra, voltou na região de oferta, fez a quebra, aqui ele não chegou a voltar, porém, sempre considero que ele vai completar um fluxo padrão. Logo, fez a quebra aqui, fechar um positivo, ele tende a buscar a região para dar novas impulsões e assim por diante, tá bom, meus amigos? Vou trazendo atualizações durante o pregão para vocês, principalmente no meu Instagram, tá? Então, quem quiser, siga aqui, ó, meu Instagram, lá eu falo bastante durante o pregão, mostro atualizações em tempo real e assim por diante, tá bom? Vamos olhar o Dolinha? Dolinha ficou preso aqui nesse fundo ontem, tá? Lateralzíssimo aqui, ó, bem feio o mercado. Mas finalmente aqui nessa região ele conseguiu fazer a quebra da estrutura, fez uma expansão de alta e agora ele tá aqui, ó, dentro deste range de alta, tá? Vamos dar um zoom in aqui para entender. Tá aqui dentro dessa expansão de alta. Então, aqui ele já abriu abaixo, ou seja, considero que aqui houve um candle invisível negativo, né, de 60 minutos. Logo, ele fechou esse range. Tenho agora aqui a minha quebra de estrutura aqui, tenho a minha troca de característica aqui embaixo e eu tenho essa região verde como sendo a minha região de demanda válida. Então, mesma coisa, tá? Uma vez que ele fechou o range, a tendência é ele voltar aqui para fazer novas impulsões, novas expansões e assim por diante. Logo, tenho essa região pequena lá, sendo a região de oferta lá no topo. Então, o que eu estou acreditando de movimentação, visto que aqui eu não trabalho continuação. Se eu trabalhasse, se ele fechasse o negativo, eu buscaria por continuações de baixa, mas aqui no dólar eu não trabalho. Logo, eu estou esperando que ele possa vir fazer um movimento de falso rompimento aqui, ó, captura de liquidez nessa região superior, que tem bastante liquidez. Muita gente entra aqui comprado caso ele faça esse movimento e eles podem utilizar essa liquidez para então impulsionar o preço na venda. Caso isso não aconteça e ele vá direto aqui, então começo a procurar por compras uma vez que ele buscar a minha região de demanda aqui embaixo, tá bom? No intuito de dar continuidade nesse fluxo padrão de preço, tá bom? Então é isso. Meus amigos, por hora o que eu tenho é isso. Trago atualizações principalmente lá no meu Instagram, então siga lá no Instagram, tá bom? Vamos lá, começar o dia. Disciplina, paciência, sigam o seu plano sempre, tá bom? Quando tiver atualização, quando tiver
oportunidades boas aqui, eu trago para vocês o racional e toda a operação na íntegra. Fechou? Então, um abraço e fui! Operadores, pode ser que eu venha ter operações agora de compra, tá? Mercado, como a gente tinha trocado aquela ideia na parte da manhã, o mercado chegou aqui na minha região, mas ele não me configurou nada. E que bom, né? Que eu tenho bastante filtro que de fato funciona, porque ele passou reto, tá? E agora o que ele está querendo fazer é virar o mercado para alta novamente, tá? Uma das possibilidades até que eu conversei com vocês, falei que trazia atualizações. Então o que acontece? Se esse 60 de fato fechar aqui acima, tá bom? Superando essa região, ele vai estar me sugerindo uma continuação de alta, tá? Me permite aqui, devido ao meu IFR. Logo, o que eu vou buscar vai ser um gatilho T3 de continuação de expansão, tá bom, meus amigos? Que é aquele que eu busco nas extremidades dos candles de 15 minutos. Então, basicamente, ele fechando dessa maneira, que falta agora 4 minutos, ele fechando dessa maneira, eu vou acreditar que ele possa vir aqui, ó, nessas extremidades aqui, né? Nessas extremidades aqui, ó, aliás, perdão, do 15 minutos. Do último 15 minutos, que vai ser essas extremidades aqui, ó, tanto a abertura quanto o fechamento dele, que vão ser regiões aqui, ó, próximos a essa região. E preço fechando aqui para cima, eu vou acreditar que ele vai fazer uma captura de liquidez, tá? Sugerir, simular um retorno do preço, daquele jeito que eu gosto, que ele vem, simula um retorno do preço, captura liquidez aqui nessa região de interesse comprador e dá continuidade aqui, ó, no movimento de expansão de alta, tá bom? Então, basicamente é isso. Fiquem aí somente com a operação e até daqui a pouco. Meus amigos operadores, vamos fazer o encerramento aqui. Meus amigos, puderam ver, né? Essa pedrinha aqui, infelizmente foi isso. Fiquei na pedra aqui nessa operação por pouco, né? Teria me pago lá meu alvo de 3 vezes. E é isso. Quando chegou aqui acima, nessa região, fiquei observando para que ele talvez pudesse me dar uma oportunidade de venda, mas não chegou lá. E aqui também, visto que ele fez essa quebra, né? Trocou a característica do mercado para o mercado de alta aqui, ó, nessa região. Tinha essa região verde como sendo a minha região de demanda válida. E o que eu aguardei aqui? Um movimento de captura de liquidez aqui, ó, dentro da região, né? Que pudesse me dar uma compra. Mas ele tocou muito levemente e foi embora. Então, fiquei de fora dessa operação também. Tá bom, meus amigos? Então, encerro 0 operações no dia de hoje também. Tá bom? Por um acaso do destino. Mas deixa eu trazer para vocês aqui o relatório de performance do dia de hoje. Tá bom? E do dia de hoje, assim estamos, 0 operações na MID 1, final 7626, tá bom? Trago amanhã para vocês o encerramento do ciclo vai coincidir também, porque encerra-se o ciclo no dia 18, logo trago essas informações para vocês amanhã, assim como as informações da conta MID 2 também, fechou? E deixa eu trazer para vocês a operaçãozinha que eu fiz no Dolinha, segundo aquela leitura que a gente fez na parte da manhã, lembrando sempre... Isso aqui é simulador normal da minha conta pessoal, tá bom? Logo, meus amigos, como sempre, eu fiz exatamente o que eu me propus a fazer, né? Exatamente. Então, eu tinha um 15 minutos fechando aqui, tocando a minha região de demanda, num mercado de alta na sua correção. Logo assim que ele fez esse avanço aqui, ó, tá? Eu fiquei observando bastante volume. Quando ele voltou para cima, peguei a operação aqui, com um alvo de 2 vezes lá em cima, ó, tá bom? Enrolou pra caramba, mas buscou lá o meu alvo, beleza? Então, deixa eu trazer aqui para vocês o encerramento do meu estudo do dólar, lembrando sempre, estudo do dólar, tá bom? Conta pessoal, simulador normal, somente para efeito de estudo. Deixa eu trazer dolinha, então, é isso aí, somente uma operação no Dolinha. Amanhã eu trago também o resumo para vocês do estudo do dólar, tá? Mas hoje foi somente essa operação demoradíssima, inclusive, diga-se de passagem, tá bom? Então, encerro no Dolinha assim, 180, uma operação 100% vencedoras. Lembrando, mais uma vez, somente estudo. Tenho feito estudo somente com um contrato, tá bom? Com
stop máximo de 100. Pretendo futuramente operá-lo, mas não é o caso no momento ainda. Beleza? Então, encerrado o estudo do Dolinha e encerrado para o dia de hoje. Meus amigos, queria trazer para vocês aqui, esses dias estava vendo um vídeo aí de um rapaz, não vou comentar nomes, mas no qual ele teve um dia de fúria. E daí muitas pessoas nos comentários comentaram que dia de fúria é normal, que todo mundo tem, de tempos em tempos, etc, etc. Então, deixa eu respirar aqui. Posso estar sendo polêmico, mas não, meus amigos. Dia de fúria não é normal, não é comum e não, as pessoas não têm de tempos em tempos, pelo menos não deveria ser assim, tá bom? Então não normalizem isso, porque isso não é normal. E quem tem dia de fúria nunca vai ser lucrativo no mercado, tá bom? Ainda mais tendo dias de fúria de tempos em tempos. Então, esqueçam, tá bom? Mas é só isso. Corro o risco de ser bem polêmico aqui, mas essa é a verdade. Tá bom, meus amigos? Então, encerro o dia de hoje por aqui. Se você achou relevante, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Deixa seu joinha aí, deixa sua pergunta, o que você quiser. Fechou? Então, nos vemos amanhã. Um abraço e fui!